Eu não conhecia ele, mas sabia até. Eu não ligou o nome da pessoa. Eu não ligou o nome da pessoa. Liguei logo, porque até a Rajica bebia de mais logo. Boa essa. Teoria. Isso é bom pra você pegar. Fernando Sérgio dá o seu recado. Você agora não está sozinho. Fernando Sérgio está aqui ao lado. No seu somzão ou no seu radinho. Se você está amando, conte agora com Fernando. Tudo é alegria e felicidade. Muito obrigado pela audiência. A meu ouvinte é um privilégio. Nosso sucesso é você com a gente aqui no show do Fernando Sérgio. Fernando Sérgio. Bom dia Rio de Janeiro, bom dia Brasil. Alô Oscar Berro, abraço. Alô Lita Maria, Paulo Costa, Rosa Liai. Abração a você também, que coisa boa. Até tô me vendo ali na tela do computador, gente. Que maravilha, muito obrigado aí pelo carinho da audiência, viu? Todos vocês que estão sintonizados com a gente. Apareceu aqui o Jeep Renegade, meu Deus do céu, o que é isso? De vez em quando tem essas coisas que acontecem aqui no nosso computador, mas de qualquer maneira acontece nas mais diversas maneiras. Eu queria lembrar que Samap é essa agora nova maneira de você receber em cartão. Vale a pena Samap, porque ela cobra apenas 1%. Então, se você vai vender as coisas que você vai vender, evidentemente a taxa é muito menor do que a habitual. Então queria lembrar da Samap, ok? É isso que eu tenho que falar nesse momento agora para você. De mais a mais, eu queria lembrar também dos nossos apoiadores, que estamos lembrando cada vez mais. E olha, aqui você tem Espadas Katana. Espadas Katana é líder na distribuição, na venda de espadas no Brasil. São espadas decorativas maravilhosas e que vale a pena você prestar atenção. Elas são importadas do Oriente. Brevemente elas estarão nos Estados Unidos, no Canadá e em Portugal, no site internacional. E no site de Espadas Katana você tem toda a informação. Espadas Katana, decoração maravilhosa para sua casa, mas cuidado, não deixe na mão de criança, porque são autênticas espadas com corte e tudo. Veja você a maneira que corta. Denise Guzmão, um abraço para você, querida. Estou vendo você aqui, muito obrigado. Quer dizer, estou vendo no bom sentido, né? Estou vendo o seu nomezinho aqui. espadascatana.com.br. E eu queria também lembrar você do Bradesco Seguros, mandar um abraço lá para o Rafael, mandar um abraço para o Newton, né? Um abraço também para a Daniele lá na Bradesco da Conde de Bonfim. São amigos queridos, né? E o seguro alto é muito importante, você pode simular e contratar através da internet no Bradesco Seguros. Outro abraço para o nosso querido amigo, o Álvaro da Camélia. Camélia Flores, combos, cores, arranjos, buquês. Dia das Mães, todas as entregas serão feitas em horário comercial. Então não se esqueça do Dia da Mãe, mande flores da Camélia. Abraço pro Álvaro, pro Alvinho. Alô, Alvinho! Alô para o Serginho também, que é um grande amigo, que é irmão do Álvaro. E alô pro Robertinho, que tem toda aquela gentileza que você sabe que ele tem. Muito bem, eu queria lembrar também da parceria com a Netflix, 7 Seconds. Olha, essa série é espetacular. Eu não tenho tempo para ver tudo, né? Mas na medida do possível eu vejo alguma coisa para recomendar para você. Veja só a qualidade de imagem da Netflix. E você pode ter a Netflix por menos de R$30 por mês. Alô, Tânia Souza. E olha que são 2 pontos, hein? Alô, Sérgio Solon Santos. Bom dia, queridos Fernando e Samira. Eurico está conseguindo destruir o Vasconcelos com política. A situação do Vasco tá braba, meu amor. Meu Deus do céu, apanhou feio ontem. Eu vi o jogo, que lamentável. Parece que o time realmente baixou a cabeça, né? E perdeu de 3-0, feio.
tomou um vareio, tomou um banho de bola. E eu acho que o time não é dos melhores mesmo, o time é muito limitado, mas não é tão ruim quanto demonstrou. Então parece que a perda do Campeonato Carioca até hoje não saiu da cabeça dos caras. Todos nós, eu, vascaíno inclusive, estava convencido de que a gente poderia ganhar do Botafogo. Doce ilusão, perdemos, e a partir de agora, dessa situação, parece que o Vasco não consegue levantar a cabeça. Lamentável o resultado do jogo, 3-0, e agora o segundo jogo na volta, né, é só após a Copa do Mundo. Se por um lado demora muito, por outro lado, quem sabe dá a oportunidade do Zé Ricardo fazer um time, né? De qualquer maneira, foi lamentável o resultado. Parabéns ao Flamengo, que tem um jogo agora relativamente fácil no Maracanã. A torcida deve lotar. Flamengo ganhou da Ponte Preta lá e agora vai enfrentar realmente o time da Ponte, precisando apenas de um empate. Difícil o jogo do Fluminense contra o Potosí. Aqui ele ganhou de 3, mas lá ele vai jogar a 4.000 metros. E a novidade é que o Fluminense andou treinando com bola de vôlei, porque é muito mais leve. Na altitude, eu estive a 3.200 metros no Vale Nevado, no Chile, a questão de 2, 3 anos atrás. Fui até com a Samira, e e um rapaz de 20 e poucos anos até passaram mal na subida do Vale Nevado, né? E depois ela ficou bem e tal, mas você sente, você respira e você sente falta de ar. Imagina o profissional que tem que correr atrás da bola. Então, apesar da vantagem do Fluminense ser grande, na realidade vai enfrentar o problema da altitude e sequer pôde treinar. Está hoje numa cidade ali perto de Potosí, que fica a 4.000 metros de altitude. Botafogo empatou com o Audax Italiano e se classificou na Libertadores. Parabéns ao Botafogo, né? De qualquer maneira, gente, o tal do vereador Marcelo Siciliano o que seria seu cúmplice, né, acusado pelo Globo, Orlando Oliveira Araújo, quer dizer, na verdade, foi a acusação de um cidadão que se diz policial, que pediu proteção à testemunha e que disse que o Marcelo Siciliano teria mandado matar a vereadora Marielle. Mas ele marcou uma entrevista, deu uma entrevista coletiva, negando que tenha sido ele. De qualquer maneira, fica aí a dúvida, né? Isso tem que ser investigado. E agora, no dia de hoje, o Globo publica mais uma denúncia de uma outra testemunha que disse que no mesmo carro em que estava o assassino que matou Marielle e matou também o Anderson Gomes, estavam nesse carro mais 2 PMs, aliás, um PM e outro ex-PM, que faziam parte do bando da milícia que é dirigida pelo tal Orlando, né? Vamos ver o que vai dar isso. Logo mais vai haver a reconstituição com balas de verdade, inclusive, no mesmo local em que a vereadora foi assassinada, para saber que tipo de arma que foi usada, porque dizem que essa arma é rara de ser encontrada, e isso facilitaria encontrar os prováveis assassinos. Mas a polícia está levando a sério a hipótese da denúncia que houve, apesar da negativa do vereador, e a gente vai observar o que é isso. Dia de terror na Rocinha mais uma vez, aliás, noite de terror. Recentemente eu fui jantar com os amigos num apartamento que eu poderia dizer de luxo, ali nas cercanias ali da Gávea, né? E quando nós fomos para a sala desses amigos, a sala, um apartamento belíssimo, a vista da sala era, na verdade, a Rocinha, porque já fica bem lá em cima na estrada da Gávea. E eu estava ali, né, jantando e pensando cá com os meus botões. Falei, meu Deus do céu, essa família, você vê, são apartamentos de luxo. Olha o contraste do Rio de Janeiro. De um lado, apartamentos de luxo, com piscina, com isso, com aquilo e tal, mas com aquela vista toda para a Rocinha. E você sabe que o tiro de um fuzil, ele pode chegar até 1.800 metros. Então, não sei se ali teria uma distância de 1.800 metros.
eu fosse proprietário desse tipo de apartamento, eu estaria muito preocupado, né? É a realidade. Houve tiroteio, teve criança que foi na parte da tarde, ficou meio que presa lá nos corredores, porque não podia sair para as salas de aula, e até um sargento acabou falecendo nesse tiroteio. É muito complicado. Outras 3 pessoas foram atingidas e foram tratadas. Eu tenho que ficar anotando os acontecimentos para poder tentar dizer para você. Chegou até a Lagoa Barra a ficar fechada, é um negócio louco. Agora, mais louco ainda foi na Tijuca, aqui na agência Santander, da Conde de Bonfim, porque quando estava fechando a agência, você sabe, tem uma hora que os clientes saem, parece que 4, 5 da tarde, quem estiver lá dentro saiu todo mundo, então vai fechar. A gerente foi cuidar da caixa eletrônica, repor, porque aquilo o dinheiro é reposto por trás. Aí o vigilante que estava encarregado de defender a gerente rendeu a gerente e roubou R$700 mil e saiu tranquilamente da agência e fugiu num carro preto que estava esperando ele. Quer dizer, um negócio doido, né? Maluco. E disseram o seguinte, que esse vigilante, ele pertencia há 4 anos à Sunset, que é aquela empresa de segurança, e que o comportamento era ótimo. Inclusive, ele é um ex-militar, mas ele fugiu com R$700 mil. Agora, no Banco do Brasil, da abolição, o que houve foi explosão mesmo. Explodiram o banco, não se sabe se levaram dinheiro ou não. O fato é que arrebentaram a fachada do banco com explosivos e arrebentaram também 2 caixas eletrônicos. Quer dizer, agora cabe ao gerente, que ainda não chegou, porque deve estar chegando agora, para tomar as providências de repor ali à frente do Banco do Brasil e também para saber se houve ou não dinheiro roubado. É um negócio absurdo, é o retrato hoje do que está acontecendo no Rio de Janeiro. Olha, sem mais delongas, nós vamos para a oração no dia de hoje, que é muito importante, que é só Deus mesmo para tentar resolver os problemas do Rio de Janeiro, que parece até que a intervenção até agora e nada é a mesma coisa, porque os caras estão em silêncio, né? Então é um negócio complicado, né? Se estão usando a inteligência, meu Deus do céu, essa inteligência se faz absolutamente necessária. Vamos agora à prece de Cáritas e depois então a gente vai para a nossa sala de visitas, hoje com o Dr. Luiz Aipinder, hoje também com a presença do nosso querido Dr. Pedro Carlos e também do advogado e empresário, o Duda, o Eduardo Leite. Eu queria lembrar que amanhã nós teremos aqui o pré-candidato a deputado federal, o Rubens Teixeira, que foi secretário de transportes, antes foi presidente da Colurb, antes foi mais o que ele foi? Secretário do Meio Ambiente. Então, mande as suas perguntas para fsgp@gmail.com, fsgp@gmail.com, ok? Tá combinado assim? Vamos nós. Vamos todos rezar a prece de Cáritas e depois a oração ecumênica que um dia Jesus nos ensinou. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àqueles que passam pela provação. Dai a luz àquele que procura a verdade. Põe no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode iluminar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão.
Um só coração, um só pensamento subirá até vós, com um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma forma alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde há de se refletir a vossa santa imagem. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, porque teu é o poder e tua é a glória, por todo sempre. Amém. Pois é, então tivemos esse momento de oração importante. Olha, a Vládia Martins de Castro Dias, que trabalhou com a gente na Band, abraço Vládia. Alice Alves também, Edu Failassi, Alessandra Fonseca, alô Alessandra, um abração querida, alô Belo Horizonte, alô Cícero Munhoz, hoje é aniversário do Pedro Grandinete, não é? Meu meio que sobrinho neto, né? Porque eu não sei o que está acontecendo aqui, olha só, é o prefixo de novo. Outra vez, maravilha. Quem mandou? Tá bom. Vamos ver se você consegue parar esse negócio aqui. Mas de qualquer maneira, minha gente, olha, se eu só recomendar, vou abaixar. Primeiro, Caçador Choperia. Alô, Caçador. Olha, minha gente, fica na Rua Pareto 42. Alô, vida e sucesso. Vida e sucesso. Abraço é o livro de minha autoria, 100 segredos de pessoas de sucesso. Obrigado ao Pedro, que além de doutor também é técnico de som, foi lá, abaixou o som que estava acontecendo, como dizer tudo em inglês. Esse livro é muito útil para quem possa viajar. Dr. Cícero Munhoz com a gente, mandando um abraço para todos vocês. Começar com o nosso querido Dr. Luiz Aibinder. Aibinder, eu sei que você tem um filho piloto, né? Bom dia. Bom dia. Pois bom dia é. a você, bom dia a todos. Ele é piloto de helicóptero também, não? Não, só avião. É, porque ontem caiu um helicóptero aqui na Barra da Tijuca, né? Por volta parece que era de tarde, né? Inclusive, 11 horas da manhã. Inclusive o piloto morreu, né? É. Engraçado, eu já andei muitas vezes de avião, mas eu nunca andei de helicóptero e eu tenho uma certa prevenção. É meio complicado, volta e meia o helicóptero parou o rotor, ele cai mesmo, né? Bom, eu acredito que o avião tenha mais recurso, porque o helicóptero só tem um motor. É, exatamente. Entendeu? E outra coisa que complica muito a vida do helicóptero são fios. Que não foi o caso, que ele estava sobrevoando o mar ontem. É. Mas assim, fios. Você vê na estrada, a gente passa na estrada, tem uns fios e parece que tem uma bola de futebol no fio. É. Aí você fala, pô, por que bota essa bola de futebol no fio? Para o helicóptero ver o fio. Ah, é isso mesmo? É isso mesmo. Entendeu? Olha só. Então tem uma certa... O objetivo é esse. O helicóptero é um outro veículo. Sei. O avião, como é interessante, se você tem carteira de motorista, permite você dirigir qualquer carro. A carteira de piloto, a carta de piloto, você só pode pilotar aquele tipo de avião que você está habilitado. Aí você voa um avião qualquer. Aí saiu desse avião, vai passar para outro. Tem que fazer outro curso, outra aprovação, outra carteira. Foi o caso do seu filho agora, recentemente, nos Estados Unidos. Estou 2 meses fazendo curso, provas, para voar o novo modelo de avião, que ele voava um e agora passou para outro. Se ele tiver que voltar para o anterior, tem que fazer outra vez o curso. Olha só. Porque o curso é muito interessante, a segurança é muito interessante, eu aprecio muito isso. Se houver uma emergência no ar, o cara tem que estar afiado para resolver. Claro. Ele não pode pegar o manual, deixa eu ler o manual, como é que eu faço agora? Em que página está? Então ele tem que estar muito afiado para aquele avião. Sim. Então ele faz simulador, periodicamente faz simulador. Em Taiwan tinha um simulador, quando ele foi lá,
ficava numa piscina, num piscinão, para simular desembarque no mar. Olha só. Eu já fui no simulador aqui da Varig, na época, na Ilha do Governador. Sei. Depois de uns 10 minutos lá dentro, você esquece que está no simulador, você se sente no Você avião. acha que está dentro do avião mesmo, né? Se sente que está dentro do avião, as sensações, eu saí enjoado de lá, tive que tomar duas latas de Coca-Cola, porque eu estava prestes a vomitar. Tanta manobra que eles fizeram, tanta coisa, sabe? Possível de acontecer, né? Tudo Coisas possível possíveis de acontecer. Numa dessas, eu achei interessante, você tinha os bancos dos pilotos, tinha um banco lá para pai de piloto, possivelmente, e um pouco mais atrás ficava o computador, o operador, que era o que ditava as condições. Aí ele começou a dizer, aí ele sussurrou para mim, o operador, o senhor se segura na cadeira. Eu falei, esse cara está de gozação, deve ser algum trote para calor, sei lá. Mas eu me segurei por via das dúvidas. Aí botaram o avião na pista, vai decolar. Pane no motor 8, no motor CX lá qualquer. Pane no motor. Aí eles meteram o pé no freio. Eu quase que saí pelo para-brisa. Se eu não tivesse seguro, eu saía. Você estava com cinto? Tava os movimentos todos são reais. São reais. Incrível, né? Você vê tudo, assim, ele escolhe o aeroporto. Nova York, Galeão, não sei o quê. É uma maravilha. Fantástico, né? Puxa o preço do avião. Então, e aquela história, né, o Pedro? Eu já passei por alguns apertos em avião, porque quando eu era garoto, eu tentei até tirar o brevet, mas aí quando você é muito garoto, você não tem noção do perigo, né? Então eu e o meu instrutor éramos meio que maluco, a gente fazia cambalhota com teco-teco, que teco-teco é um avião de lona, né? Que hoje cada vez mais raro, né? Esse é planador. Não era, ele é de lona mesmo, tinha planador, mas esse tem motor, é monomotor, faz um barulhozinho ensurdecedor. Eles odeiam que chama de teco-teco. Eu odeio, mas na época é o que a gente conhecia, né? Mas você já passou algum pane de avião? Esse negócio de helicóptero, já viajou num? Tem receio? Não. Bom dia, Fernando. Bom dia, a todos. Pedro. Professor de matemática, doutor em matemática. Eu já passei aperto em avião. Numa dessas minhas andanças por Amazônia, né, no trabalho junto à Alfabetização Solidária, eu ia para uma cidade chamada Tapauá. De monomotor, eram 3 horas de viagem em cima da mata. Puxa. Né? E numa dessas idas e vindas, deu um problema lá no avião e teve que descer, voar bem rente, né, a mata. Sei. Então aquilo ali nós ficamos mais ou menos 1h30 por aí, nesse tipo de voo. Então eu só olhava para baixo e via aquelas minhocas, né, que eram os rios, né. Eu falava assim, se cair aqui, babau, já era para achar, porque um avião desse não tem radar, não tem comunicação, não tem nada. A única coisa que quer saber que eu caí na mata é porque o avião não chegou. Né? Então, quando eu avistei o Rio Amazonas com um encontro com o Nico, eu dei graças a Deus. Eu pensei, se ele cair aqui agora, pelo menos quem vai saber que o avião caiu. É verdade. Né? Agora eu tenho a maior paixão de voar em helicóptero. Isso eu gostaria de ver, eu sou meio assim, gosto de desafio, mas tem receio. Só que eu queria voar no helicóptero tipo aquele do Rambo, conforme a helicóptero de polícia, eu ficar sentado com o pé balançando assim, o avião fazendo aquelas manobras do helicóptero. É mesmo, né? Isso é teu sonho de consumo, né? Resta saber se vai ter coragem, né? A nova edição do Capitão América. O helicóptero eu não tenho com a Asa Delta. Asa Delta eu já fui 3 vezes no morro para saltar de Asa Delta, não tive coragem. Mas no helicóptero eu tenho. A Asa Delta não é meu sonho de consumo. Eu ainda vou conseguir. Mas, meu caro Eduardo Leite, Duda é advogado, empresário, é um dos proprietários da Dreymark, uma grande produtora do Rio de Janeiro, né? Responsável pela legenda de muitos filmes, inclusive filmes que passam no Netflix, né? Sim. Eventualmente, né? Está lá a grande empresa dele, porque é uma grande empresa nessa situação. Eu admiro muito a turma. Mas, o Eduardo, e você? Como é que é o negócio? Você já viajou de helicóptero? Não, helicóptero não. Não, gostaria, tem certo receio? Não, eu também não. Fernando, eu tenho uma curiosidade, inclusive, semana passada eu estava falando isso até com a minha mulher. Sei. Eu, antigamente, eu tinha um fascínio pela viagem de avião. Hoje, o meu fascínio é 0. E eu associo isso ao nascimento do meu filho. Dos meus filhos, Sei. Depois que eu tive filho, eu passei a ter um certo receio de avião.
E eu passei uma vez um sufoco assim que eu nunca mais esqueci, numa viagem de volta de São Paulo para o Rio, que o avião arremeteu 3 vezes na chegada do Santos Dumont. Então você ganhou de mim. Ganhou de mim. 3 vezes. E acabou que ele não pousou no Santos Dumont, ele foi pousar no Galeão. É um susto, e a sorte foi que a Samira estava dormindo, porque nós fomos de Portugal para de Paris para Madrid. De Paris para Madrid, e tinha havido a queda de um avião, tipo 1 mês ou 2, menos de... Nós estávamos lá, cabeça, né? Aqui já está na cabeça. E aí quando se aproximou, você viu o avião descendo. Foi exatamente o oposto, de Paris, isso mesmo, para Madrid, porque a gente só pegou o avião para Portugal, de Madrid para Portugal, negócio de escala. E quando o avião se aproximou daquele aeroporto madrilenho, que é imenso, por sinal, barato, e eu lá acompanhando pela janela, ela dormindo, acompanhando, e está chegando, e está chegando, e está chegando. Eu falei, bom, daqui a pouco faltava o quê? Talvez uns 7 metros para aterrissar, mais ou menos. Rapaz, o avião deu uma arremetida, que eu falei, agora vai cair. Porque a arremetida, ela não é assim, né? Não, ela é eu falei, o troço vai perder. Mas ele arremeteu e aí fez uma volta muito grande e explicou lá que, na verdade, a hora que ele houve um engano da torre. É um negócio complicado. Agora, a gente tem esse medo, porque aquilo não tem roda embaixo e se cair, cai mesmo, né? Não está pisando no chão, né? Agora é aquela história, é muito menos acidente proporcionalmente do que acontece com o carro, né? E é a maneira... É o meio de transporte mais seguro. Mas isso o mais incrível que pareça. Mas isso funciona bem para matemático, né? Funciona. Para nós, simples humanos, não. É mais fácil, estatisticamente, você ser atingido por um raio do que por um acidente aéreo. Né? Você tem 500 vezes mais chances de se acidentar no caminho do aeroporto do que dentro do avião. Não nem morrer no avião, dentro do avião para ter contato. É verdade, é verdade. Da psicologia, os 2 maiores medos do transporte são avião e elevador. Fobias. Nós temos um amigo aqui, o Donguia, ele não se incomoda da gente dizer, o Chico Donguia, que é um dos grandes músicos brasileiros, não sei se você conhece, foi do grafite, aquela Mamma Maria, você conheceu. O Chico eu não entro em elevador. Tem muita gente, até hoje caminha. Os 2 maiores medos são elevador e avião. E os 2 meios de transporte mais seguros que existem são elevador e avião. Eu tive uma cliente, oficial de justiça. Tinha fobia, várias fobias. Ela não andava na parte de trás do carro de 2 portas. É mesmo? Naquela época era muito comum. Muito comum, Ela botava a juíza no banco da frente e ela ia atrás. Meu porque Deus. Ela tinha medo. Fobia, não é medo. Fobia é um medo exagerado. Medo irracional. Ela ia entregar a intimação na Avenida Central, ela subia de escada. Nossa Senhora. Ela não pegava elevador de jeito nenhum. O Chico Donguia foi fazer um show, subiu 22 andares, porque era no hotel que ele ficou hospedado e tal. Ele fez 41 shows no Chacrinha, né? Foi um sucesso enorme quando garoto e tal. Hoje é um músico fantástico, é um cara que toca piano, atleta de escada. Atleta de escada. E ele é 7º dan de luta também. Está com 60 e tal. O taekwondo, sei lá, um treco desse aí. Então ele fala que subir a escada e descer para poder manter a preparação física, né? Não, mas é um negócio engraçado. Eu nunca... Deixa o cara teve uma preocupação, o senhor tem uma teoria assim. Lá o inventor teve o maior trabalho de inventar o avião. Certo. Aí teve um outro, eu sempre falo isso, teve um outro louco que patrocinou a construção desse avião. Teve um maluco que vendeu esse avião. Sim. E aí eu não vou usar por quê? Porque, olha, é o seguinte... O que tiver que ser, será. Tem gente que viaja de avião, tem medo pela seguinte razão. Foi inventado por um brasileiro, combustível a gasolina e motor a explosão. Mas vocês sabem que eu nunca tinha ficado preso num elevador. E numa dessas audiências do Ministério do Trabalho, estávamos dentro do elevador. Eu, o Jimmy Hall, o advogado da rádio, que seria teoricamente, e foi, né, a favor da rádio com relação ao não pagamento e tal, e mais outras 11 pessoas. Imagina, mais o cabeleireiro. Então tinha 15, né?
15 pessoas espremidas naquele elevador de aço escovado, que a gente só foi perceber quando parou que não tinha telefone comunicador. O elevador parou, subiu um pouco, acontece que a alça da bolsa de uma senhora ficou presa na porta, ele subiu, tipo assim, ainda bem que foi só isso, né? Meio metro por aí, e parou. E aí não tinha, por absurdo que pareça, não tinha como se comunicar. Um elevador de aço escovado, meu aqui é porta pantográfica, aqui do prédio. Né? Não, aço escovado, que aí você fica fechado mesmo. E aí, a primeira coisa vem aquela sensação de pânico, né? E o que mais espanta é que é um órgão público. Porque todo mundo em pé, bonitinho, né? Todo mundo em pé. Aí meu filho diz assim, mas ninguém soltou um pum lá? Não, ninguém fez isso. Quanto tempo você mas quer 17 minutos, não tenho certeza. Mas teoricamente não. Mas acontece, as pessoas começaram, e aí quando veio aquela sensação, eu tenho um certo treinamento nessa história, por causa dos diversos cursos de parapsicologia que fiz, então eu identifiquei e parei com o tal do pânico. Falei, agora seja o que Deus quiser. Mas nem todo mundo consegue fazer isso, que foi momentâneo, sabe aquele negócio, aquele desespero que só me deu quando eu fui sequestrado na época da Rádio Globo, há mais de 20 anos atrás. Eu sob revólver e impossibilitado, junto ao lado da minha mulher, que estava recém-chegada na minha vida, e sem poder sair dessa situação, uma situação terrível, né? E isso aconteceu no elevador, mas ficou 17 minutos. E o grande problema é o seguinte, na medida que o minuto passava, Ibinda, você pode dar uma explicação melhor, até pelo tua vasta cultura de psicologia, as pessoas iam, você sentia aquelas pessoas, notadamente as mulheres, e o advogado da rádio suava, mas suava. Aí, dali a pouco, ele não conseguia comunicar. O nosso Jimmy Hall, com a voz dele, gritou, vamos abrir esta merda! Foi assim que ele fez. E aí, alguém ouviu do outro lado, e abriu, e a gente saiu meio que pulando. Eu fiquei 40 minutos preso no elevador do prédio. Nossa Senhora. Eu sozinho. No seu prédio? Sozinho. Meu Deus. Tem um pico de luz. Eu estava dentro do elevador, no pico de luz eu fiquei 40 Mas sozinho? Sozinho. Como eu fiquei, eu não podia sair mesmo, eu sentei no chão do elevador e fiquei esperando. Mas agora imagine 15 pessoas dentro do elevador com a lotação total. Porque as emoções são contagiosas. Então você vê uma comédia sozinho em casa, você ri X. Se você for no cinema, você ri muito mais da mesma comédia. É verdade. Não as emoções positivas. É verdade. As pessoas se contagiam. Se contagiam, né? Agora, eu já fiquei zen, eu sou muito tranquilo, sabe? Assim, que bom. Numa situação dessa, eu fiquei preso no elevador, tive que esperar a chegada do corpo de bombeiros. Foi o que aconteceu dessa vez. Mas eu fiquei tão zen, sabe? Que bom. Porque eu espero não ter vontade de ir ao banheiro. Foi o que aconteceu comigo. Mas não fazer o quê? Acabou a luz, até voltar, já liguei para a portaria, seu Pedro, teve pico de luz. Agora, é uma outra situação. Um auge da sabedoria que o Pedro está falando agora é aceitar a realidade. Certo. Qual é a tua realidade? Estou preso no elevador. Alguém vai socorrer lá nesse prédio que você ficou, eu conheço. Sim. Ali na rua do Lavradinho. Não havia motivo de pânico, porque aquelas filas são tão gigantescas que iam notar a demora. Que iam notar a demora. Como de fato notaram. Agora, quando você fica com medo, o teu organismo dispara o botão de alarme. Certo. Então, sudorese, taquicardia, sensação de sufocamento, nada disso acontece. Nunca ninguém morreu asfixiado no elevador. O teu tem porta pantográfica, é a sensação que está ventilado. Aquele é fechado. Aí é claustrofóbico. De ar. Não tem. Não tem ausência de ar. As pessoas se contagiam por isso. É muito mais fácil se contagiar pelo medo do que pela tranquilidade. Não, é verdade. Agora um outro tipo de claustrofobia mesmo, né? Que enfrentaram alunos de um grupo escolar ontem na Rocinha, porque houve um tiroteio imenso, né? E chegou até fechar a Lagoa Barra, né? Um sargento da PM morreu, para variar, porque infelizmente está acontecendo todo dia. Outro foi ferido também, já foi até liberado, mas foi ferido. E é aquela história. Aí houve uma narrativa que apareceu agora há pouco na televisão, de uma pessoa com a voz distorcida, provavelmente uma professora, dizendo que foi uma situação terrível, porque todos os alunos daquele colégio ficaram espremidos no elevador, no corredor,
que é para não levar a bala. É a triste realidade do Rio de Janeiro. Você esteve em São Paulo, qual é a diferença? Você vive estando em São Paulo hoje, então você tem uma imagem boa da diferença que está havendo? Fernando, a sensação ela é muito diferente. Eu não sei, assim, numericamente, estatisticamente falando, como é que anda essa comparação entre Rio e São Paulo, mas a sensação que se tem nas ruas de São Paulo, ela é bem diferente da nossa. Primeiro que você vê um policiamento ostensivo presente em quase a cada esquina. Nos bairros mais populosos, né, nos centros comerciais maiores, você vê carros de polícia passando o tempo todo. O tempo todo você vê carros estacionados, você vê o que antigamente a gente chamava de Cosme e Damião, né, o policial que andava a pé. Você duplas, vê, né? Você vê muito bem equacionado pela segurança em São Paulo. Logicamente, a insegurança, né, a criminalidade, ela também afeta São Paulo fortemente, mas a sensação que a população tem, ela é um pouco menor. E eu acredito, pelo noticiário que a gente tem, que a gente esteja vivendo uma realidade nossa aqui, carioca, muito fora da curva. Muito preocupante. O Pedro, houve até pessoas preocupadas, dizendo da Tijuca e tal, mas recentemente eu vi um noticiário da Globo, que a menina que fez o noticiário, ela muito espontaneamente comentou: hoje não há nem lugar, nem hora, a qualquer momento pode acontecer qualquer coisa. E a gente aduziria situações que estão acontecendo, como aí esta que nós falamos da Rocinha, em Botafogo, o shopping em Botafogo já foi assaltado, teve assalto na porta do shopping, teve também aquela praça ali. Aliás, agora recentemente, hoje falava-se do Banco do Brasil, explosão de caixa na abolição, e houve uma explosão ontem, exatamente ali na General Glicério. Quer dizer, onde levaram o dinheiro. General Glicério é um bairro de Laranjeiras, um bairro que eu diria elegante, né? Um bairro calmo. Calmo, elegante, que agora não está tão calmo assim. Terça-feira também teve na Radoc Lobo o Banco do Bradesco, que explodiu também o Bradesco. Quer dizer, terça-feira foi o Bradesco na Tijuca, ontem aqui, você comentou o Santander, na Ponte Bonfim, o Banco de Laranjeiras. Eu vejo assim que a pressão, Fernando, se está existindo essa pressão contra os criminosos na bandidagem no morro, ou até mesmo na questão do asfalto, conforme eles falam, né? Se essa pressão está aparecendo e está faltando esse dinheiro na mão deles, né? Porque de vez em quando aparece, foi interceptado droga, armas e tudo mais, então eles têm que arrumar dinheiro. Então a única forma hoje de fazer esse levantamento eles estão fazendo com dúvida, estourar banco, assalto a caminhão, transporte, que isso aí está sendo mais controlado. Mas eu vejo que isso não é só essa questão do morro que está sendo vigiado e nada não. Eu acho que é a facilidade que está sendo dada. Facilidade. Mas intencionalmente ou por incompetência? Eu acho que é por incompetência. Por incompetência. Por incompetência. Que você vê que a polícia, tanto militar e civil, não tem ação. Nós vimos Mas cadê a intervenção? Cadê a intervenção? Na segunda-feira. Porque falta aí colocar o exército. Na segunda-feira, quando teve aquele problema no Morro de São Carlos, no Falete ali no Rio Comprido, junto com a Santa Teresa, você viu que o carro não conseguiu subir a ladeira. Aí vem o coronel das Relações Públicas da PM e fala que a ladeira era muito íngreme e tinha chovido e o carro não conseguia subir. Aí quer dizer, então nenhum carro passa por ali. E a gente que sabe que dirige, podia estar com o pneu careca, aí não sobe de jeito nenhum. Aí, então, né? Quer dizer, ele não... Eu não concordo com o Pedro quando ele fala da incompetência da polícia. Eu acho que a polícia é potencialmente competente e valente. O que não tem é recursos. Então, mas a incompetência não é, quando eu falo incompetência, nem não é do policial. Não é do policial. A ressalva é boa. A ressalva o policial é até um herói, né? É a instituição que é mal gerida. Como você tem filho jovem. Você gostaria que algum fosse PM, mesmo que oficial? Não. Mas sai com colete de bala vencido?
Não. Sabe, Então, sim. mas o que eu Ele falo está entendendo as competência, guerras. Os caras vão. Os caras vão. Combate. É. Eles estão numa guerra. Só aquela guerra do Iraque, do Irã. É um negócio tão feio quanto, né? Esse soldado heróico aqui vem todo dia para casa. Um dia não volta mais. Mas ele é um herói, vai para a guerra diária. Você ficaria muito preocupado com o teu filho sendo Com certeza. A gente já fica preocupado com os nossos filhos quando saem à noite. Não é isso? Eu confesso a você, meus garotos, quando vão a uma festa, um negócio qualquer, eu só durmo na hora que chega. É um negócio impressionante. É a mesma coisa nós falamos assim, a saúde do Estado é uma incompetência, a saúde do Estado, a educação incompetente. Não é o profissional. Os profissionais são bons. Os governantes são competentes para roubar. Infelizmente. Não é o Eles não profissional. são incompetentes para operar. Eles são competentes para roubar. São ladrões. Lá em São Paulo, Belo de São Paulo, 1 bilhão e 600 milhões roubados de merenda, material escolar. Eu vi uma manchete outro dia que eu confesso que eu não entendi. Alibaba e os 40 ministérios. Eu não entendi. Mas isso foi... Agora, eu queria também uma opinião de vocês, porque o jornal O Globo ontem saiu com um fato absolutamente novo, né? Achou uma testemunha que pediu proteção e ficar incógnita, e essa testemunha, com medo de ser morta, teria testemunhado o vereador Marcelo Siciliano, né, do PHS, dizer que o Orlando Oliveira Araújo, que hoje está preso, mas que à época estava solto e é um paramilitar, ou foi militar, e hoje está sendo apontado como ex-militar, né? Ex-PM. E hoje está sendo apontado como chefe de milícia dentro de presídio, e que de dentro do presídio, obedecendo uma ordem do Marcelo Siciliano, esse Orlando ordenou a morte da vereadora Marielle Franco e, consequentemente, como efeito colateral, a morte do motorista Anderson Gomes. O vereador reuniu todo mundo, a imprensa, numa coletiva, disse que não, disse que ele tinha uma relação ótima com a Marielle, que tem até projeto junto de oficialização dos concursos de funk que foram feitos juntos e tal. Já o Marcelo Freixo, de quem a Marielle foi assessora durante muito tempo até ser eleita, o Marcelo me disse, olha, ele não era amigo dela, ele tinha um relacionamento parlamentar, um relacionamento de colega. Então no parlamento você pode ter opiniões diferentes se você cumprimentar, ir numa festa de aniversário e tudo. A verdade é que ele nega. E agora houve um fato novo publicado pelo Globo no dia de hoje, que outra testemunha aparece dizendo que no carro com o assassino que metralhou os dois, tinham mais 2 PMs, um PM da ativa e outro ex-PM, mas todos envolvidos com a milícia. Isso aí é factoide, como acusou o vereador, ou tem que ser apurado, meu caro Eduardo Leite, a fundo? Não, a gente, nesse tempo aí que já aconteceu, né? 50 e tantos dias, né? Quase 2 meses, né? A gente já ouviu algumas versões, né? Algum fundamento deve ter. Ninguém faria uma coisa assim, dessa tão séria, né? Espontaneamente e sem... Agora, precisa ser apurado com o maior rigor possível, né? Sabendo. Agora, não é um fato novo. Envolvimento, né, de milícia e até mesmo de legislativos, né? Agora, é muito difícil a gente que está do lado de fora desse contexto poder afirmar que procede. Não tem que como não afirmar, né? Exatamente. Mas que é complicado, Muito né? complicado. Pedro. Como que pode afirmar, pegando o gancho do grupo, como é que podemos afirmar que dentro do carro tinha 2 pessoas, né? Um policial, 2 policiais, um nativo e outro não? Não, tinham 3. Então, tinha um motorista, 4. Né? O motorista, quem atirou e mais 2. Como é que pode afirmar que essas pessoas que estão lá dentro do carro são policiais ou não, se não tem como a câmera fazer essa... A pessoa que acusou disse que testemunhou, então, que viu. Então, né? Como é que ela viu essas pessoas dentro do carro se o carro que saiu não estava, não tinha ninguém, vou botar assim, ali perto? O carro, quando ela saiu, eu estou fazendo uma leitura das imagens que apareceu na reportagem. Quando ela sai da Câmara e vai para a Lapa,
Não tem ninguém, Não tinha tem ninguém acompanhando, era um carro com uma pessoa só. Quando ela sai da Lapa para vir para casa, que quando ela foi interceptada aqui no Estácio... Perto da João Paulo, né? Então, quando ela sai da Lapa e vem para cá, passando pelo Estácio, na Lapa sai também com um carro apenas com uma pessoa. Esse carro que estava lá, as 3 pessoas, sai depois. Então, como é que essa pessoa está sabendo disso tudo? Então... Ou essa pessoa estava junto, eu não estou acusando. Como é que ela sabe disso tudo se não tinha ninguém para poder fazer a confirmação? É um depoimento duvidoso. É uma acusação duvidosa. É uma atuação. Tem que ser apurado. Porque ele está sabendo disso tudo. Como é que ele sabe disso tudo se não tinha ninguém para poder falar sobre isso? O que eu acho, quer dizer, não sei, a gente sabe que barrigadas, como se falava antigamente no jornalismo, podem ser dadas. Mas o jornal O Globo colocar isso, algum fundamento deve ter achado, ou foi... Havia uma pequena confusão. Quem falou que era o PM, o ex-PM do carro também, não foi uma testemunha ocular. Como é que você vai saber que alguém é ex-PM? E saber que a PM teria que estar fardada. Então não foi uma testemunha ocular. Sim. O denunciante denunciou 4 pessoas que participaram diretamente do ato homicida. Isso. Essa denúncia, ele deu os nomes. Então são estas as pessoas. Estão preservados ou já foram divulgados? Estão preservados. Para conseguir manter a investigação em andamento. Essas 4 pessoas já foram identificadas pelo nome pelo denunciante, além de ter denunciado o vereador e ter denunciado o ex-PM que está no presídio. Orlando Oliveira Souza. Como o político mente muito, essa declaração dele não vale. Também é duvidosa. É duvidosa, tem que esclarecer. Mas tendo 4 pessoas nominadas lá, mais esse Orlando, alguém vai abrir o bico. Essa investigação não configura, até o momento não configura a culpa, mas configura uma pista que merece ser seguida e possivelmente poderá dar em elucidação. Luiz, se eu chego e falo o nome das pessoas, identifico todo mundo, como que eu sei isso tudo? Eu tenho que estar... Mas há uma história. E é uma história. Ele estava num bar onde ele disse que ouviu o vereador ter dito: essa mulher está me atrapalhando, temos que resolver o assunto dela de uma vez. Mais ou menos isso, em outras palavras. Mas, Pedro, esse que denunciou também ele ouviu num bar. É policial também, miliciano. Foi jurado de morte por esse Orlando, porque esse Orlando estaria atribuindo a razão da prisão dele. E agora pior ainda, né? E agora mais jurado de morte está, né? E a gente não pode esquecer uma coisa também, né? Até quando vai haver um interesse de alguém de correntes diferentes da própria milícia ou da própria PM de incriminar outro. De incriminar outro também pode. Mas é aquela história. É uma estratégia para você desviar a atenção desse foco para saber quem é agora. Ou não. Ele está apostando. Porque, olha aqui, mas deixa eu tentar dizer para vocês. Não, você vai... Mas a vida deles é apostada diariamente. Se eu sou lá miliciano... Ele botou todas as fichas nisso. Se eu sou lá um miliciano, conforme esse depoimento que foi dado agora, né? Eu sou um miliciano e estou sendo acusado por esse chefe de milícia que está preso, eu tenho que livrar minha cara. Sim. Perfeito? Como que eu vou livrar minha cara? Então eu chego, falo para todo mundo que ele foi o mandante do crime. Se foi ou não sei, mas pelo menos enquanto a polícia for provar que ele é o mandante do crime, eu tenho a minha guarda segura. É uma história. Pode ser uma estratégia. Você acaba de ser. Porque ele já foi. Você acaba de ser fazer o que às vezes eu faço. Quando eu escrevo, eu conto história. É uma história, mas é uma versão de uma história. Concorda, Aibinder? Concordo. A justiça não pode se basear em história, tem que se basear em fatos. Não pode, em fatos. Só tem que esclarecer. Porque tem que ter um profissional para separar a verdade. Aliás, uma pergunta: nos Estados Unidos é usado mesmo aquele detetor de mentiras, que aqui no Brasil não é usado. Até que ponto, doutor Aibinder, isso tem validade? Na justiça americana não tem validade, é só um indício. Mas o psicopata, por exemplo, ele é muito frio. Durante
a cena de crime ou qualquer coisa, ele não manifesta a reação que uma pessoa não psicopata manifesta. Ele não sua demais diante de uma violência, não treme, batimento cardíaco não se altera. Ele fica até tendo prazer. Então o que é que acontece? Se ele mentir, não vai registrar nada. Não vai dar nada diferente. Se for um hábil mentiroso, não vai dar nada. Exemplo, você se lembra José Arruda? Aquele de Brasília? De Brasília. Não tem confusão que ele não esteja emitido. Teve uma do painel, ele e o Antônio Carlos Magalhães. Sim. Ele fez uma declaração chorando que não tinha feito nada daquilo, bababá, bababá. Eu fiquei convencido. Depois foi confirmada a culpa dele, ele fez a confissão que ele tinha mexido também no painel, ele e o Antônio Carlos Magalhães. Sim. Eu acreditei mais na mentira do que na verdade. Meu Deus do céu. Não foi mais convincente mentindo do que mentindo. A gente faz a conclusão de que se esse inventor tivesse feito o teste dele aqui no Congresso Nacional, essa patente jamais teria saído. Com certeza. Mas esse detector não valeria. Nem chegava a ser examinada. Mas esse encosta isso aí que você não funciona pra Mas esse nada. detector, Fernando, ele roda conforme assim, um ponteiro de relógio. Ele funciona até hoje no Planalto, no Congresso, tanto na Câmara de Deputados quanto no Senado. Tanto que lá não tem ar-condicionado central, é esse aparelho detector de mentira que faz a ventilação. Tem a história. Em homenagem ao menino presente, lá no interior de Minas, um ônibus cheio de políticos caiu no espinhadeiro e a polícia foi lá resgatar os corpos, salvar as pessoas. Aí encontrou lá um camponês, disse: o que aconteceu, camponês? Não, o ônibus caiu aqui nesse barranco aqui e cadê os corpos? Enterrei todo mundo. Estava todo mundo morto. Mas todo mundo morto? Não, alguns diziam que estava vivo, mas o senhor sabe, né? Político mente muito. Por via da dúvida. É um negócio, né? Meu Deus do céu, né? Falar em político mente muito, tem gente que está fora da política e quer entrar em política, né? Já é então, nós temos antecipação. Já foi aprovado. Eu imagino que pelo menos é muito corajoso, né? Eu não sei se eu posso generalizar, né? Mas é um negócio muito complicado a esta altura do campeonato, né? E agora eu queria também a opinião de vocês. Como é que é o nome do homem mesmo que presidiu o Supremo? Aquele negão, o Joaquim Barbosa. Esse cara, meu Deus do céu, ele primeiro inspirou muita gente e depois ele tirou o time rápido. Eu acho que né? isso é pra Aí ele voltou agora para o PSB, né? E um amigo, até o professor Isaías Nascimento, fez um elogio. Eu falei, poxa, tá aí, é uma pessoa que a gente pode pensar. Não quer dizer nada, mas a gente pode pensar e tal. E da mesma forma que ele apareceu, começou a dizer que era candidato e tal, agora ele fez uma reflexão e disse que não é candidato. Quer dizer, aí é complicado, porque o sujeito é indeciso, né? Eu fiquei com a impressão de que ele não sabe o que quer. Eu li duas teorias da história dele. Ontem eu li uma e já tinha lido uma um tempo atrás. Sei. A primeira dele é que ele era apenas um balão de ensaio. Ah, é? Mas ele se deixou ser um balão de ensaio? As forças políticas o levaram ele para ter uma dimensão do que ele poderia trazer em matéria de composição para um segundo turno. Sim. E a outra que eu ouvi agora, aí vem aquela velha história que a gente não sabe, é o seguinte: me disseram, e eu li no Twitter, vocês podem procurar aí, que está lotado dessa teoria aí, é que prepararam um dossiê contra ele. Ele tem um dossiê vastíssimo de propriedades em Miami. Isso saiu, não é provado, né? Não, isso provado parece que é provado porque, inclusive, ele tinha, há um tempo atrás, ele precisou fazer uma retificação de imóveis dele, de uma offshore que ele fez para comprar um imóvel. Mas, segundo a informação era declarado, mas que não estava muito claro a forma. Aí ele recuou. E parece que alguns partidos prepararam um dossiê e falaram, olha, companheiro, seguindo em frente, esse dossiê vai... Mas é assim mesmo? Política é sujo desse jeito? Olha, eu vou contar um episódio que eu testemunhei e fui ouvinte. Haroldo de Andrade, Haroldão, nosso querido o Nelson Carneiro, que Deus candidato a senador, insistia para o Haroldo ser o suplente dele.
o Haroldo se recusou e ouviu o Nelson Carneiro e disse, pô, que pena. Você abanando a cabeça, que pena. Ele insistiu muitas vezes, o Haroldo foi taxativo. Aí o Haroldo falou para mim depois, pô, você acha que eu vou mergulhar numa piscina cheia de crocodilo, tubarão, jacaré e piranha? Eu não. É verdade. Sabe, uma pessoa digna seria difícil. Devorada. É muito difícil. Sabe, se você vê não pessoas. Moacir Franco fala isso. Moacir foi deputado federal, mas era um artista, né? O artista geralmente tem muita sensibilidade e tal. E particularmente até comigo, há muitos anos atrás, quando eu estava na Tupi a primeira vez, né? Ele fez uma promoção no programa e comentou isso, não sei nem se ele se lembra, dizendo que foi muito difícil, que você não pode modificar nada. Mas quem falou isso para mim também foi Francisco Milani, que foi vereador. Francisco Milani. Ele usava o carro próprio, dinheiro de combustível próprio. O cara honesto. Ele disse, não dá, isso não dá. Nenhum projeto meu é aprovado se eu não for conivente com um dos outros. É complicado, né? O Joaquim Barbosa, tudo bem, não estou duvidando da desonestidade dele. Mas acho que é complicado, é difícil entender que um juiz que chegou a ser presidente do Supremo, né, ter irregularidade nas suas contas. Não. Aí você me desculpa. Assim, aí você está sendo ingênuo. Eu sei. Aí você está sendo corporativista sem ser. Eu estou falando isso, é isso que eu estou falando. Eu não estou negando a Poxa, se tem presidente da República preso, por que não teria o cidadão essa mas ele é um jurista, irregularidade? o que eu estou colocando é isso. Mas eu conheço vários. Eu conheço um caso. Eu conheço um caso. Eu conheço um caso. Eu conheço um caso que é um caos do rádio. Eu vou contar no final, é até melhor. Tem um caso concreto que foi o presidente do Tribunal do Trabalho de São Paulo, aquele o Lalau. Sim, eu não estou falando que era presidente. Porque essa é a impressão que nos dá. Você está me entendendo? A impressão mas acontece. Eu não estou negando que ele seja capaz de. É inconcebível não, porque é humano. Isso aí pode ser fake news. Que ele, sem ser candidato, ele nunca se manifestou que seria candidato. Ele não é indeciso, não. Ele não tomou uma decisão. Tomou a decisão agora, porque até então, os outros o Joaquim Barbosa. Então ele não é indeciso, não. Isso aí pode ser fake news, porque sem tomar uma posição que seria candidato, ele já estava com 10%, ele já estava largando na frente, ele na pole position. Então, o que eles fazem? Mandam um torpedo contra o homem. Aliás, esse offshore dele era tudo legítimo. É a forma de você comprar um apartamento em Miami. Muita gente tem em casa Miami, apartamento, legitimamente. Então, distorceram a coisa de uma forma a bombardeá-lo. Você se lembra a Rosiane Sarney, quando ele queria ser presidente da República? Apareceu dinheiro lá na empresa do marido, aí começaram várias mentiras. E você sabe uma coisa que é preciso também esclarecer, porque tem certas coisas aqui no Brasil, começa a haver. Eu mesmo tive um cliente de publicidade há muitos anos atrás, que era o timeshare. Né? O timeshare o que é? É tempo compartilhado. Então você pode ter um apartamento em Miami por 15 dias ou por um mês. Você compartilha com outros 12 proprietários ou 24 proprietários, dependendo da quantidade. E aí a pessoa fala assim, eu tenho um apartamento em Miami. O cara, tá bem. De fato, tá bem. Algum dinheiro ele vai ter que despender. Mas é só durante aquele período. Não sei se é o caso. Não sei se é o caso. Muita gente tem mesmo. Comprar um apartamento em Miami. Mas para comprar um apartamento em Miami, você não chega lá na corretora e vende o apartamento. Não é assim. Não é assim, tem um processo, tem que abrir uma offshore. Agora, quando você coloca a coisa de uma certa maneira na imprensa, dá uma interpretação. O que eu li é que a coisa... O lado negativo da coisa. Né? O que eu li é que esse fato só apareceu quando houve aquela denúncia do Wikileaks. Quando vazaram os nomes de políticos que tinham dinheiro ou envolvimento. Agora, o Aibin falou um negócio interessante que eu queria colocar para vocês aqui. Eu até estou estendendo um pouquinho, mais uns 10 minutos, se vocês permitirem, porque eu acho que é um assunto interessante que partiu desse seu comentário. Nesse momento, como nunca, as
redes sociais estão sendo usadas para plantar notícias que não são verdadeiras e para bombardear. Teve uma que eu recebi, já atribuída a 3 profissionais diferentes da imprensa, com o mesmo texto. E naturalmente só troca o nome, e é uma famosa que você fica até sem saber quem de fato falou, se é que falou. A pessoa até estava elogiando a época da ditadura, não sei o que e tal. É fake news. Se você não apurar, e é gozado, a pessoa embarca, né? Então tem que ter um cuidado mesmo, né? Mas tem como saber também? Acho difícil. O tempo, né? O tempo de reação. Eu estava vendo o ministro Fux, que hoje preside o TSE, né? Sei. Com a preocupação de hoje você ter a fake news dominando as redes sociais e o impacto disso nas eleições, né? Você tem, às vezes, uma informação de um dia para o outro, às vezes você pode quebrar uma candidatura, né? E até que aquilo ali seja esclarecido ou mesmo desmentido, você já dizimou um candidato. Não, dizimou. Porque é complicado. Uma acusação dessa em cima, por exemplo, desse vereador. É um negócio complicado. Eu não vejo uma solução. Eu sempre pensei que na minha cabeça, quando você entra na tua rede social, ou quando você tem alguma forma de manifestação própria através de um perfil, seja ele no Facebook, no Twitter, no Instagram, que você tivesse que estar atrelado a um CPF e a uma identidade. O problema é que hoje a gente já viu que isso não é uma realidade. Não é. Não então, é. Você não pode inventar um pseudônimo. O caminho vai ser você só poder estar conectado a alguma coisa quando você puder assumir a responsabilidade. Exatamente. O que acontece, a fake news, a gente está pensando em termos individuais. Eu boto uma fofoca... Para quem não sabe inglês, notícia falsa, né? Eu divulgo uma notícia falsa. É um ataque individual que eu estou cometendo contra alguém. Mas agora tem escala industrial, tem empresas prontas para denegrir. Isso que fizeram com a Hillary Clinton nos Estados Unidos. Não é uma ou outra pessoa. São empresas de informática especializadas nisso. Elas lançam milhares ou milhões. São os robôs. Você vê essa crítica que os Estados Unidos fazem à Rússia, de interferir na eleição deles, pode ser verdadeira, não em função que um ou outro simpatizante da Rússia tenha lançado, se uma empresa ou várias empresas lançam essas fake news. De uma forma muito habilidosa. Esses partidos políticos têm equipe para poder ficar fazendo função na vida das pessoas. E fazem e você levanta uma suspeita, todo mundo é inocente até prova em contrário. Mas você levanta uma suspeita, então as pessoas tendem a tomar como verdadeira. Se for político, até porque aquilo foi colocado eu também. no jornal. Para mim ele é culpado até que prova inocência. Até prova em contrário. Olha, eu quero agradecer a cada um de vocês. Meu caro Duda, muito obrigado mais uma vez. As pessoas que quiserem conhecer a Dreimark, o site é dreimark.com.br, é isso? Exatamente. Não é? Isso. D de dado. DREIMARC. Certo. E aí vamos um dia visitar o estúdio, vocês precisam conhecer. Vou dar um abraço. Podemos fazer um programa lá numa quinta-feira. Podíamos fazer. Não é uma ideia? Isso se o nosso... mas eu vou precisar do Wi-Fi lá. Né? A gente podia fazer. Por enquanto ainda não. Vamos comentar isso sim, se Deus quiser. Aí vocês vão pensar que belo estúdio que é. Eu vi que o Rafael está ouvindo. Oliveira. Rafael já vai acessar esse negócio de Wi-Fi aí. Aliás, ontem ele até me falou, precisamos comprar um roteador novo. E o Edson Oliveira, da Felicidade FM, que transmite a nossa, está mandando um recado. Bom dia, Fernando Sérgio, sucesso sempre. Porque é até bom dizer que esse programa está sendo transmitido pela Felicidade FM, pela Alternativa FM, está sendo transmitido também pela Rede Mais Esporte às 11 horas. A Rede Mais Esporte que atinge, pelo menos teoricamente, 350 mil pessoas na Baixada Fluminense, né? E que está tendo apoiamentos comerciais importantes. Né, que para nós, para um programa que está um ano e pouco, nós temos aí a honra de termos conversações com a Netflix, com a Bradesco Seguros, com o Caçador, temos também o apoiamento do Alvinho da Camélia, alô da Camélia Flores, né, e o pessoal cada vez mais se chegando.
Amanhã nós teremos aqui um pré-candidato, é um homem corajoso, um pré-candidato a federal, Deputado que é federal. o Rubens Teixeira, que é um homem que nunca teve cargo político, né? Teve sim como indicado, foi secretário do Rio de Janeiro, secretário do Meio Ambiente, Executivo, né? executivo, né? vereador. Foi presidente da Conlub, não, ele tentou ser vereador, não conseguiu, Não foi conseguiu. eleito. E por isso é que ele saiu da Conlub, porque parece que os vereadores, quando ele foi nomeado presidente da Conlub, os vereadores votaram uma lei dizendo que quem foi candidato derrotado nos últimos 3 anos não poderia ter cargo de gestão, e aí ele teve de sair. Aí, como ele é amigo do Crivella, o Crivella botou na Secretaria de Transportes, né? E ele ficou durante 2 meses e agora saiu para a candidatura dele. Ele vai estar aqui, eu quero avisar para as pessoas que não será um programa chapa branca, correto? Nem nós podemos fazer isso. Pela lei eleitoral, você pode entrevistar um pré-candidato, mas você não pode pedir voto para ninguém. Você não pode tomar partido. Não, Então, e nem se pode fazer da campanha política, não está não é permitido. Nem pode dizer que ele é pré-candidato. Não nem pode nada. dizer, sim, senhor. Só tem a ideia, pode, só tem não, a pode dizer, pretensão. pode dizer sim, porque eu estudei a lei, porque senão não poria no ar. Sim. Então, até Alexandre Cardoso já pediu para vir aqui, o presidente que foi prefeito de Caxias, eu abria à disposição de quem quiser vir, mas sem tomar partido, Então, as pessoas que quiserem fazer perguntas picantes ou não, podem mandar, abrir um e-mail específico para isso. Essa semana o Guilherme Boulos, que é pré-candidato a Pode sim. Hoje está muito em aberto, principalmente a web. Então, quem quiser pode deixar as suas perguntas. FSGP, perdão, são as minhas iniciais, fsgp@gmail.com. Eu já recebi perto de 17 perguntas. Talvez não dê tempo de fazer todas, né? Mas é uma forma de prestar utilidade independentemente de cor partidária, que não é esse o objetivo, né? Então, meu caro mestre Pedro Carlos, eu espero contar com você, com o Duda e com o nosso Aibinder, sempre muito presente, se Deus quiser, na próxima quinta-feira. Aí já com a vinda também do nosso querido Silvio Provenzano, né? Eu agradeço aí mais uma vez aí a presença, desculpe as faltas, né, que tive aí. Não, é por força profissional, né? É a vida. É a vida, né? É a vida. Aqui Mas você é um presente e obrigado por tudo. Vamos que vamos. Eu que agradeço. Meu querido amigo, o Dr. Luiz Aibinder, uma pessoa de grande sabedoria e que muito nos honra também, né, com a sua presença, nosso guru. E o detalhe é o seguinte, eu tenho eventualmente repassado aqui com a autorização dele, aliás do Silvio também, algum quadro que eles têm, porque eles têm os seus canais. O Aibinder tem um canal muito bom no YouTube, né? E eventualmente, quando ele não está aqui, eu me aproveito do talento dele para poder ganhar um pouquinho mais de audiência e se tiver a oportunidade, divulgar o canal do amigo. Aibinder, grande abraço. Eu agradeço muito essa honra que você faz de A honra é minha. palavras. A honra é Eu minha. te agradeço. A honra é minha. Muito bem, não é qualquer um que pode ter uma pessoa com tanto conhecimento, não é? Como todos vocês, que são cada qual. Escolhemos trabalhar na quinta-feira para poder ser iluminado por esse guia. Já pode ser candidato. Já tem meu voto. Olha, por enquanto a gente acredita nesse. Sério? Fala sério. Pré-requisito básico já aprovado. É verdade. Mas olha, eu quero contar um caos do rádio agora. Eu vou contar um caos que mostra como é possível, sim, que algum magistrado seja corrupto, sem contar os nomes, que eu não sou maluco. Isso é uma história que me foi contada na época que eu estava na Rádio Globo, tem muitos anos atrás. Nós tínhamos um querido colega que deve estar me vendo e sabe do que eu estou falando, que era um colega que insistia em ser jornalista, mas não precisava, porque ele era agregado a uma família de uma pessoa extremamente rica e que era um dos principais bicheiros da época, isso há 30 anos atrás, 40 anos atrás, que eu estou me defendendo aqui, preservando os nomes todos. E naquela ocasião, esse sogro dele, que era arquimilionário, né, nesse tipo de coisa paralelo, e que tinha uma verdadeira mansão num bairro aí do subúrbio do Rio de Janeiro, bota mansão nisso, aquele era quase um quartel, né? E esse nosso amigo, de 6 em 6 meses, ele era jovem, ele trocava de carro naquela época, isso nos anos 70, 80, né?
E de certa feita, então, deram aquela incerta no jogo do bicho, de vez em quando aparece alguém para prender e não prende ninguém, e a gente não sabe qual é a situação daquilo. E aí, nessa ocasião, prenderam todos os bicheiros, e esse senhor também estava nessa, de avançada idade, mas por isso mesmo muito rico, estava nessa. Então, aí chegou o advogado dele, se é a história que ele me contou, se verdade ou não, eu não tenho como provar, né? E por isso que eu não falo os nomes. Mas eu imagino que possa ter sido. Então, o advogado dele me disse assim, ó, que era esperto para dedéu, eu disse, olha, tem um jeito, não tem jeito, o homem lá é duro na queda, vai condenar o teu sogro a X anos de prisão. Mas não tem jeito, não tem jeito. Eu só vou procurar saber. Aí, na tarde seguinte, o telefone disse, olha, o negócio é o seguinte, se você der, naquela época, 86 mil cruzeiros, não sei quanto é isso hoje, para o magistrado, ele vai ser solto na segunda-feira. A família muito rica se reuniu, diz ele que deu os 86 mil, e na segunda-feira ele não foi solto na terça. Bom, porque senão fica muito... Agora, para quem teria ido o dinheiro, pode ter sido para o advogado, que deu uma desperto, pode ter sido para o magistrado, mas é aquela história, como provar? Essa é a grande pergunta, né? Agora, a outra história, que é a história um pouquinho mais engraçada e menos sofrida, porque a gente já está tão sofrido. Eu ontem contei uma história muito interessante. Eu tive um irmão, que eu sempre honro a memória dele, foi quem me emocionou, até a voz, essa minha tendência italiana, né, ser sentimental, o Antônio Célio. O Antônio Célio foi um dos maiores repórteres que eu conheci em Minas Gerais. E o Antônio Carlos era tão repórter, mas era tão repórter, que o Antônio Célio, um abraço para o Antônio, são Antônios também. O Antônio foi convidado a fazer um périplo nos Estados Unidos, fazer de ponta a ponta, ficou 6 meses nos Estados Unidos, com mais 5 profissionais, 5 jornalistas, que, digamos assim, eram todos de Belo Horizonte, só ele de Juiz de Fora, né? Mas tinha um problema, eu com 15, 16 anos de idade, eu poderia dizer para você que eu falava mais inglês do que falo hoje, né? Por quê? Porque tinha um curso que fazia permuta com os caras que trabalhavam em rádio. Então você não pagava. Então lá fui eu estudar inglês, lá fui eu estudar alemão, como também estudei francês, mas aí é um pouquinho mais a nível de menos conhecimento. Muito bem. Mas o meu irmão não. Meu irmão, ele sabia muito português, ele era um baita de um repórter, com poucos eu vi de improviso, né? Mas não sabia patavina de inglês, e caiu no colo dele uma viagem para os Estados Unidos, de ponta a ponta. Ficou 6 meses viajando, conheceu até o Oregon, Canadá, aquela região toda lá, ao lado desses outros 5, que na época, que era 60 e poucos por aí, ninguém sabia inglês, nenhum deles. Então foram com intérprete, E logo que chegaram a Nova York, o intérprete dizia para os caras, não sair, vocês não podem sair sem o meu presença, né? Porque vocês não sabem falar o idioma. Mas tinha um baixinho chamado André, que era do estado de Minas, que era meio fujão. Então o cara, se mandou sem falar patavina de inglês. Aí, de repente, depois de todo mundo apavorado, sumiu o André, cadê o André, não sei o que e tal, todo mundo pensando até em sequestro, de repente consegue bater um telefonema, era o André. O André tentando se explicar em português, como o concierge do hotel sabia que tinha um grupo de brasileiros que não falava inglês e tinha um intérprete, chamou o intérprete. Aí o intérprete, alô? Alô, Mr. Tar? Mr. Tar. Mr. Tar, aqui é o André, eu estou perdido. Eu disse, eu estou perdido. E existem umas plaquinhas em Nova York, as placas de rua, né? E ele falou, não, vê a placa de rua. E eu quero explicar, hoje todo mundo sabe, mas é provável que alguém não saiba o que quer dizer walk com don't walk. Ele disse que estava na esquina da rua Walk com Don't Walk, que é a rua ande e pare, né? O ande e não ande. Quer dizer, não era nada daquilo, e o André deu-lhe uma bronca muito grande, e aí ele conseguiu achar a rua lá. Coisa de mineiro perdido em Nova York. Um grande abraço, fiquem com Deus. Bom dia Rio, bom dia Brasil, bom dia mundo inteiro. Namastê.